Fala, Geekers, de boa? Eu me chamo Pedro e bem-vindos ao Cult Pop Kicks. Então, hoje a gente vai fazer uma gameplay pra vocês, né? E essa gameplay é do jogo A Plague Tale Innocence, né? Enfim, é um jogo que eu tô achando muito legal. Eu comecei até a jogar ele aqui, assim, mas não fui muito à frente. Não cheguei nem a terminar a primeira parte do jogo, né? Primeiro, vamos dizer assim, capítulo do jogo, né? Nem cheguei a terminar. E porque eu comecei a jogar, eu vi assim, é muito bom. Então, vamos só parar aqui, eu vou gravar com vocês, tá? Pra vocês verem. E vai ser isso, tá? Eu vou até abrir um novo aqui pra vocês, tá? A gente jogar junto, só vou ver as configurações certinhas aqui dele. Se tá como eu gosto. Tá, tá 80, certo? O idioma tá legal, português, francês. Mostrar a legenda, aham. Beleza. O gráfico, vamos ver o brilho tá legal. Vamos voltar aqui, então vamos bora lá. Bora pro jogo. Vamos pensar. Cara, eu ainda acho isso muito, eu acho muito bizarro isso. Você viu as pernas do cara, né? Porque só por osso aquilo ali. Os ratos estão comendo tudo. Pode ser que o tapete tiver direito, não que tá com uma armadura em cima. Mas tá bom. Também acho que tá osso. Tudo bem. E esse jogo, se eu não me engano, né? Porque eu não precisei muito do jogo, mas vou pesquisar e no próximo vídeo eu vou trazer certinho pra vocês. Mas eu acho que tem a ver com a peste negra, né? A peste bubônica. Que assolou essa época assim, da conquista, né? De território, né? Foi as navegações. Eu acho bem legal. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver, porque quando passar o nome, vocês vão reparar que no G, né, do Plague, tem tipo um ratinho, né, em cima assim, do G. Vai ser legal pra vocês. Reino da França. Trêve, Amicia. Ce n'est pas comme ça Novembro que de tu suivras les hommes à la chasse. 1348. Pois C'est la é, seule ambition que vous ayez no pour bem moi? antigo. Suivre les hommes? Cara, essa Moi, floresta je é m'y muito battrai à la linda, course, né? ils Eu mangeront acho que ma poussière. esse jogo se passa, essa Mais parte pour aí se ça, passa il me outono. faudrait un bon cheval. Depuis É le muito temps que lindo. tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre? Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de É nouveau muito lindo l'épreuve esse cenário, d'adoubement. olha só. L'épreuve de... Mais tu n'as Vamos, plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. vamos Je me suis aqui. Ah, e entraînée tem o dur cachorrinho, pour vou brigar ça. o cachorro. Bon, très bien, allons-y. Eu amo cachorros. Então vamos brigar o cachorro. É. Vamos brigar com o cachorro. Brigou já, né? Agora a gente vai seguir o papai. Vamos lá seguir o papai. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé dans des coups. Lugar de leão. Ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Oh, tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père. Je sais. Ele cortejou ela aqui pra Seulement mamãe elle voulait venir namorava. avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille. Hé, Ah j'essaie lá, de tá te parler. chamando. Quelle autorité, Ele quer chevalier. brincar. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi- moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Agora vamos correr. Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre sacré
ont été corrompus Vampiros, par un grito. grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es Vamos prêt. pegar essas pedras aqui, né? As pedras aí. Vamos pegar ela. Prête. Tem pedra, é isso. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Vamos Place-toi tentar derrière ce pegar tronc. 6. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Tá, aqui, beleza. Aqui mira. Aqui, cara, vamos 1, 2, pegar outra. 3, 4, 5. Allez, ma fille. Já foram Sim. 3, 7, 8 4, et 10. mais Pas mal. uma. Ouais, Ah! ta fronde fait un bruit Faltaram infernal. duas. C'est vous qui me Eu l'avez sou muito offerte. ruim. Meu Deus do céu. Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Deixou alguma coisa, hein? Il a dû flairer un lapin. Vamos atrás dele. Venez. Ai! Pars devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion. Attends-moi. Corra! Patas pra quem te quero. Isso, garoto. Lion. Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion. Mais où il est? Onde que esse cachorro passou, gente? Ai, tem que subir aqui. Vamos lá. Tu es là. Qu'est-ce que tu as Ok. senti? Oh là là, un sanglier. Bravo mon chien. Um javali. Alicia, il a trouvé quelque chose? Chut. Venez voir, un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Aos pouquinhos, né? Acho que daqui. Será que daqui eu consigo atirar nele? Oh non, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois Ah, toucher ele sa me tête. viu. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Eu Je sei veux como ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Vamos ver se daqui ele não me vê. Olha, já foi bem na. Vamos ver. Est-ce que la fin te Opa. rend toujours aussi précise? Eu sou demais, fala sério. Sou demais. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier Ele mot. ainda tá vivo. Meu Deus, como assim? Ne te lâche pas. Promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je m'en Aí, doute. passando o caminhão atrás da gente é difícil, né? Ne le lâche pas, Lion. J'arrive, Lion. Da rua parece Retiens-le todo et tu auras un mundo bon morceau decide rien que fazer pour toi. barulho quando você começa a gravar. Le sanglier, É sempre assim. il perd du sang. Vamos passar por aqui porque eu sei que ele tem uma lama porque eu já fiz essa parte antes. Deixa eu passar por aqui. Il n'aboie plus. Pula. Il a dû le trouver. Onde é que tem mais lama aqui? Que eu sei que tem lama por aqui. Aí, aqui. Oh. Tem lama. Des choses toutes Aí, ó. neuves. Falei. Je vais en entendre parler. Cara, o que aconteceu nesse lugar aqui? A gente tem que Les abaixar. arbres. Ah tá, pra abaixar tem que tirar a mão do Lion. correr aqui, né? Do Mais RT. Tem C'est que le tirar a mão do sanglier. RT pra correr. Pourquoi Cara, il... isso é porco. Lion n'a pas pu Meu faire ça. Deus do céu. Lion. Viens, mon Ficou chien. desse jeito, cara. Lion. Cadê o cachorro? Agora cadê o Je cachorro? suis là. Tô ouvindo ele, tô ouvindo ele. Cadê ele? Ai, o cachorro tá ali. Ai, cara. Ai, tadinho.
Tadinho dele. Meu Deus do céu. Quelle est cette Ai, diablerie? não precisava disso tudo, né? Tout de suite. Realmente não precisava. Maldade com o cachorrinho. Aí, ó. A Plague Tale. Nossa, tá vendo o rato ali sendo G? Olha lá, ó. Tem o rabinho, ó. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de Uma s'occuper du caçada pra quê? Pra pegar minha comida ou vai atrás de quem fez aquilo? Porque eu acho que você não vai conseguir achar, não. Amicia. C'était un bon chien. Ele era um ótimo cachorro. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? Tá, vamos lá. Vamos tentar ser T'es au rápido courant que les aqui. troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Oh, mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. La Horatio Sancti oui, Sébastien, je leur dirai. préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Vamos fazer aqui. Prenez soin de Lion, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait Oui, parfois des cachorrinho. bêtises. Ele era um bom cachorro. Adieu, mon chien. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não. Será que aqui alguma coisa? Também não. Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ah, ça va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? T'as bien raison. Galera, eu não tenho muito controle aqui, porque eu estou sempre acostumado a jogar no PC, né? Então, quando eu jogo no teclado. Aí eu tô com o controle Ah, aqui. Gabriel, Só que Mère isso est aí é encore à um l'étage? pouco Oui, elle y a passé la nuit. difícil pra Le mim. petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Vamos ver aqui se dá pra entrar por aqui. Não, dá pra estar trancado. Vamos ver aqui. Acho tão bonita essa parte assim, com essas flores na parede. Cara, olha que maneiro esse lugar. Os escudos, o brasão até. Muito legal. Aquela armadura ali, tá vendo? Muito legal. Aí como eu falei, eu tinha começado a jogar ele. Aí eu sei que pra cá fica a cozinha. Né? A cozinha, sala de jantar. Ou seja, a gente tem que ir pra cá, que é onde ficam os quartos, né? Aí. Oui, Dame Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu Bien, viens de voir Louise. ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? Tem alguma C'est coisa important. aqui. C'est Tem un alguma ordre de coisa père. aqui? Oh, dans ce cas, Não, je tem dois nada finir aqui. votre chambre. Au fait, Vamos lá no j'ai quarto déposé dela. quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Aqui que é meu quarto. Merci. Vamos ver o que ela tem aqui. C'est- Ah, tem um Le paninho. napperon que Mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Que fofo. Je l'ai... Vamos ver aqui o que é. Toalhas crochetadas à mão costumeiramente eram decoradas com renda e usadas principalmente para proteger mesas de panelas quentes. Esta toalha é adornada com o brasão de uma família, um padrão tradicional que moças jovens de boa descendência aprendiam a fazer. Legal! Tem essas curiosidades assim. Ah, interessante. Bem interessante mesmo.
Ah, a gente pode colecionar isso daqui e ficar sabendo esses costumes. Gostei. De rien, ma douce. Agora vamos lá. Faites-y attention. Vou ver aqui se tem uma coisa da janela. Vamos ver se tem pra gente ver a janela. Ai, que vista linda. Tem uma árvore nessa janela. O que é isso aqui? Léon, Ai, cara, qu'est-ce fica que je lembrando vais do faire ici cachorro. sans toi? Ah, não. O quê? Maldade. Tá, acho que tem mais um quarto, se não me engano. Tem mais um quarto. Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra gente bisoiar. Não tem nada aqui? Não. Aqui tem um baú. Vamos ver se nessa vez não dá pra abrir baú. Vou ver aqui também não. Aqui também não tem nada. Tem tipo um violão antigo, banjo, não sei o nome desse. Vamos ver aqui. Não tem nada. Cara, eu acho que esse quarto não tem nada. Só um quarto mesmo que tá aí de tipo pra encher linguiça. Tá bom. Vamos lá. Agora vamos ver a mamãe. Mamãe e o irmãozinho. Isso. Mamãe. Mère, Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. je sais, mais... Quelque chose a attaqué Léon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai, O que tá Léon était acontecendo? là, par terre. Puis il a été... Chut. Tu vas rester ici avec ton frère. Pourquoi que se Ferme passe-t-il? la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Vamos ver aqui. Potions. Mère, est-ce que vous le Poções da guérirez mãe un jour? dela. Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra coletar. Aqui não. Não tem. Vamos ver aqui, né? Será que tem alguma coisa Ça fait aqui? combien Tem. de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Meu Deus do céu, quase 5 anos que não vê o menino. Que isso, gente? Où est-il? Hugo? Tem uma coisa ali, eu vi o pontinho. Tem uma porta, vamos ver ele aqui. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé? Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois. Où est votre fils? Atrás do menino. En de bonnes mains. Meu Deus do céu, matou o cara. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Chama ele, chama. Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Ai meu Deus. Je O cara sais sai que t'es là, quebrando gamin. tudo. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Reste baissé. Où est-ce qu'il est, Blanquier? Gabriel, viens vite. Hé toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein? Laissez-les en paix. Ferme. Vous auriez dû nous livrer Il appartient l'enfant. à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un Oh non, Léa. de grâce. Voilà. Ça t'apprendra. Non,
Je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Je te le Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman. Il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Por que eles estão trazendo o garoto? Porque ele tá doente, é isso? Oh mon Dieu. Louise. Hé, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Pitié. Ça sert à rien de se plier. Tu vas étouffer. Avancez. Et reste Ne regarde pas. tes veines. Nous servons à plus haut dessein. Allez, fais voir un peu si tu caches pas des choses. Regardez forcément ces travaux ici. Non. Je veux pas. Il faut qu'on avance. M'oblige pas, t'as encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Oh, il reste encore des pièces à fouiller. Tuez-moi ça. Vamos ver se a gente consegue sair aqui. Consegue, vamos lá. Eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par O la garoto main. agora chora se a gente deixa ele sozinho. Oui, Garde, faites attention aux issues. Personne ne ils sont sort d'ici vivant. faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Vocês estão falando o tempo todo, por isso eu vou falar agora. Ah, palhaçada dessa. Hey, on est un autre. C'est qui? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleur, Vamos lá, né? va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. On a Espera réussi. aqui. Lui tout ce qu'il sait. Cachez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Meu Deus do céu. Je te laisse réfléchir. Je reviens. Gente, vocês estão matando todo mundo. Pra Toi? que isso? Essa agressividade Rêve toda. pas sans m'avoir parlé. Vous êtes des lâches. Vamos só seguir ela porque é melhor. Oh, Il faut passer. ça c'est pas Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. Seigneur, Attention, descendant. je ne serai pas là, hein? Mais Robert de Rue Gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. notre but est noble. Vou pegar essas Attention, pedras aqui, il né? va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la Tá, caisse beleza, là-bas, vamos ta acertar o fronde porte caixote. bruit. je peux lancer à la main. Uhum. C'était quoi ce bruit? Bien, on y va. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le É a garçon, mesma coisa. Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se sent. toujours rien. Il n'est pas le bras armé de tout ça. J'y vais. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu
croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Tem que jogar pra lá o negócio, né? Allez, je vous connais, vous, les pauvres. C'était quoi ce bruit? Allez. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui, Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Vamos lá. Allez, mon grand. Garoto esperto. Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Pitié! Pitié! On attend. Meu Deus do céu. Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite, mon ami. É um guarda com uma lanterninha. Allez, venez. Suivez-moi. Isso, pula e deixa o garoto lá. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... ma tête... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix. Sério, esse garoto tá muito doente, gente. O que eu faço com ele? Dieu, ma tête... Écoute-moi, respire. Pense au petit nuage que tu avales, que tu Vamos souffles. respirar, respira fundo. Eu sou uma nuvem. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Vamos lá, garoto corajoso. Vem me seguir. Tu peux venir? Oui. Mania é essa de ficar pulando cerca, garoto? Voilà. Merci. Educado ainda, olha. Coisa mais linda. É raro hoje em dia. On peut passer. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Aham. Oui. Restez avec Hugo. Beleza. Attendez mon signal, d'accord? Fais très attention. Vou esperar ele vir e voltar de novo. Aí eu vou. Isso, será que eu já tenho já? J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. C'est quoi? Je dois les prévenir maintenant. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Rien. Par ici. Opa, agora eu tô cheio de pedras. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste Vou un ter que garde. tirar ali, né? É, Je vais m'entraîner au vou ter que tir tirar ali e dessus. vou escolher a pedra então. Approchera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. C'était quoi ce bordel? Bom então, né? Vamos logo então. Acho que agora sai daqui. Va-t'en. Va-t'en, allez. Bom. Vous êtes vivant. Par ici, venez. Ah, finalmente. Par ici. Meu Deus, que tenso. Vão embora logo.
logo, gente. Por que vocês estão parados aí? Só pegar e sair. Tão fácil. Aí. Dá tempo do cara ir atrás de vocês. Vai. São uns gênios. Cara, eu não acredito. Sério, realmente não acredito que eles estão parados. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra É soin sério que de vai toi. sacrificar? Ah, não, cara. Ela podia muito bem ter fechado a porta e ido. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ele é muito sinistro, olha. Mas é muito Suis la massa. rivière. Elle te conduira à Laurentius. Meu Deus do céu, atravessou a porta. Hugo. Ainda não é muito bonito. O sangue ali, cara. A espada, muito bonito. Vamos correr. Aqui a gente tem só que fugir, eu acho. Qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Ai meu Deus do céu, eles estão. O que é isso? É. Cours le plus Flecha? vite possible. Não, são lanças! Le sol bouge, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. Só correr, cara. Tout droit. Que isso? Terra tá enchida desse canhão agora? Nous retrouver. Cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas question. Ils doivent pas nous attraper. Eu sei que você tá com saudade de sua mãe, cara, mas tem que deixar ela lá. Je sais pas. Il y a quelque chose dans la terre, Amicia. Só vamos correr, vamos correr. Mas o que tá acontecendo, gente? Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? Aquilo, será que é a mesma coisa que pegou o cachorro? Prends une grande inspiration. Meu Deus do céu. Ai. Oh, caraca, que tenso. E o próximo capítulo, gente, o capítulo... Ai, os estranhos. Ah, pra soltar aqui acelerado. É muito tenso, cara. Você fica todo tempo dando, não me vê. Mas é bom. Eu gostei bastante. O que vocês acharam, tá? Deixem no comentário o que vocês acharam, beleza? Então, galera, vou encerrando por aqui. Esse foi o nosso primeiro capítulo de A Plague. Eu gostei bastante. Me diz o que vocês acharam, tá? Me diz se vocês já conheciam o jogo. Se vocês começaram a conhecer agora. O que vocês acharam do jogo. Que eu achei muito bom. Achei uma gameplay muito legal. Tenho seu gosto, é muito legal. E embora não seja o estilo que eu gosto muito mais de jogos de ação, né? Ação assim, tipo de você já chegar batendo no inimigo, né? Então, eu gosto mais de jogos assim, mas eu gostei bastante desse tipo de jogo também. Desse aqui, no caso, né? Porque ele é muito bom. Você fica o tempo todo tenso assim, não me pega, mas é muito legal. Mas vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o like, por favor, ajuda demais. Comentar o que vocês acharam do vídeo. O que vocês gostaram, o que não gostaram. Alguma sugestão de jogo pra fazer. Algum outro vídeo pra fazer também, beleza? E por favor, de novo, deixa o like que vai ajudar demais o canal. E compartilha com as pessoas também. Aqueles que gostam de jogos, que gostam desse estilo de jogo, tá? Compartilha com eles. E muito obrigado, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.